Neste preciso momento, pairando silenciosamente sobre a sua cabeça, a atmosfera terrestre contém uma reserva colossal e invisível de cerca de 3.000 bilhões de galões de água doce. Um oceano suspenso que envolve cada cidade, cada aldeia e cada deserto do nosso planeta de forma mensurável e constante. Estamos a falar de aproximadamente 12,9 bilhões de metros cúbicos de água doce em estado de vapor e gotículas. Uma quantidade que, em qualquer instante, supera o fluxo combinado de todos os rios da Terra. Esta umidade flutua sobre aldeias fustigadas pela seca, sobre reservatórios em colapso e sobre metrópoles que racionam água para milhões de pessoas. Mas a física para capturar esta abundância é surpreendentemente simples. Quando o ar arrefece abaixo do seu ponto de orvalho, a água condensa-se em qualquer superfície disponível, sendo que cada folha de erva coberta de orvalho matinal ou cada copo de vidro gelado a transpirar numa mesa de verão servem como prova irrefutável deste fenômeno. Estudos de campo sobre coletores de nevoeiro modernos mostram rendimentos de 3 a 10 litros de água por metro quadrado de malha diariamente, enquanto os coletores de orvalho conseguem extrair entre 0,3 a 0,6 litros adicionais durante a noite. Dados que não são meras projeções teóricas, mas resultados medidos em revistas científicas de hidrologia. A natureza compreendeu esta engenharia milhões de anos antes da existência humana. E no deserto do Namibe, na costa sudoeste de África, um pequeno besouro chamado Stenocara gracilipes prospera num dos habitats mais secos da Terra através de um ritual matinal fascinante. Quando o nevoeiro vindo do Atlântico rola pelas dunas, o besouro inclina o seu corpo para a frente contra o vento, permitindo que gotículas microscópicas se acumulem nas suas costas. Em 2001, os investigadores Andrew Parker e Chris Lawrence descobriram que a carapaça deste inseto é coberta por minúsculas protuberâncias hidrofílicas que atraem a umidade, separadas por canais serosos e hidrofóbicos que repelem a água, fazendo com que as gotas cresçam e rolem diretamente para a boca do besouro, permitindo-lhe colher 12% do seu peso corporal em água potável todos os dias. Engenheiros do Instituto de Tecnologia de Massachusetts replicaram posteriormente esta geometria em materiais sintéticos, descobrindo que imitar este padrão aumenta a eficiência da condensação em até 40% em comparação com superfícies planas. Uma descoberta que ecoou em departamentos de ciência de materiais por todo o mundo. O arquiteto italiano Arturo Vittori estudou as costas deste besouro, juntamente com folhas de lótus, teias de aranha e os espinhos de catos, para realizar uma engenharia reversa destas superfícies numa estrutura capaz de mudar milhões de vidas. No entanto, a humanidade não precisou da biomimética moderna para descobrir este princípio, pois há 5.000 anos já o conhecíamos e, posteriormente, esquecemo-lo. No antigo Levante, arqueólogos encontraram muros circulares de pedra construídos em redor de plantas para recolher a condensação noturna. E no deserto de Atacama, assim como no Egito, pilhas de pedras eram organizadas para que a umidade escorresse pelas paredes internas, até bacias de recolha. Na ilha de El Hierro, civilizações antigas colocavam cisternas sob árvores, cujas folhas canalizavam o nevoeiro. E na Crimeia, o engenheiro florestal russo Frederick Siebold construiu um condensador de pedras que produzia cerca de 360 litros de água por dia. Incas, persas e berberes desenvolveram métodos de colheita atmosférica de forma independente, provando que esta é uma engenharia testada em todos os continentes habitados. Contudo, em maio de 2012, Arturo Vittori, um designer com experiência na indústria aeroespacial, testemunhou na Etiópia a trágica realidade de mulheres e crianças que caminhavam horas por terrenos áridos para carregar água acastanhada e contaminada, partilhada com gado, num país onde se gastam 40.000 milhões de horas anuais
apenas na procura de água. Em vez de tentar perfurar poços ou instalar condutas dispendiosas, Vittorio olhou para o céu e desenhou a Warka Water Tower, uma estrutura de 10 metros de altura com uma base de 4,2 metros, tecida com bambu ou juncos e pesando apenas 80 quilos. No seu interior, suspende-se uma rede de poliéster com 80 metros quadrados de superfície de condensação, protegida por uma concha exterior inspirada em ninhos de térmitas para gerir o fluxo de ar de forma passiva. O sistema funciona inteiramente por gravidade e condensação, sem necessidade de eletricidade, podendo ser montado por 4 pessoas num único dia com ferramentas básicas, num custo total de materiais de aproximadamente $500. Apesar de ter sido implementada com sucesso em África e de ter ganho prêmios internacionais, nenhuma destas torres foi construída legalmente em solo americano, devido às rígidas normas de construção e à ausência de protocolos para a colheita de água atmosférica no Código Internacional Residencial. O sistema regulatório assume que a água potável deve vir de redes municipais ou poços perfurados, e qualquer solução que não se encaixe neste molde é rejeitada pelos inspetores e juntas de zoneamento, muitas vezes devido à falta de categorias burocráticas para avaliar a sua segurança. Além das barreiras administrativas, existem restrições legais severas em estados como Colorado, Utah ou Illinois, baseadas em doutrinas de direitos de água centenárias que limitam ou proíbem a recolha de precipitação em propriedade privada, sob o argumento de que isso poderia prejudicar o fluxo para outros utilizadores a jusante. Este cenário é agravado pelos interesses econômicos da indústria da água engarrafada, que gera dezenas de milhares de milhões de dólares anualmente, cobrando aos consumidores preços até 1.900 vezes superiores ao da água da torneira, e utilizando 2.000 vezes mais energia na produção e entrega. As empresas de serviços públicos detêm direitos territoriais exclusivos, e cada torre de água atmosférica instalada representa uma fatura mensal que deixa de existir e uma dependência que se quebra. As normas de qualidade da água, concebidas para estações de tratamento industriais maciças, tornam-se barreiras intransponíveis para uma rede de poliéster. Não por a água ser perigosa, mas porque o quadro de conformidade nunca foi desenhado para a avaliar de forma independente. No entanto, enquanto os sistemas centralizados em locais como Flint, no Michigan, falharam e envenenaram populações, a física não lê legislação e continua a oferecer soluções. Desde a instalação da primeira torre em escala real em 2015, na Etiópia, que recolheu até 100 litros por dia, o projeto expandiu-se para o Togo, Camarões e Haiti, com testes da Universidade de Rijeka a confirmarem que a água recolhida em ambientes não poluídos cumpre as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. No Chile, 100 coletores de nevoeiro produziram 15.000 litros anuais durante uma década, e em Marrocos, redes capazes de resistir a ventos fortes fornecem 600 litros por dia cada uma. Vittorio construiu até uma aldeia Warka completa nos Camarões, servida inteiramente por colheita atmosférica a partir de materiais locais. A questão atual não é se a tecnologia funciona, mas se as pessoas continuarão a esperar por permissão para a utilizar. Construir um coletor não requer licença da física, pois qualquer superfície arrefecida abaixo do ponto de orvalho recolherá água. Para construir uma versão doméstica, deve começar-se com uma estrutura rígida, preferencialmente de bambu, por ser leve e resistente, amarrando os talos numa forma cônica de torre, com pelo menos 3 metros de altura, para maximizar o fluxo de ar. No interior, suspende-se uma rede de poliéster ou polipropileno de trama fina, esticada de modo a que as gotas rolem para baixo, em vez de ficarem retidas e evaporarem. Na base, coloca-se um reservatório de qualidade alimentar com uma rede fina para impedir a entrada de detritos ou insetos,
posicionando o conjunto no ponto mais alto e aberto possível, virado para os ventos dominantes. O desempenho variará conforme o clima, sendo maior em zonas de alta umidade e grandes variações térmicas diárias. Mas o princípio é universal, desde as zonas de nevoeiro costeiro do noroeste do Pacífico até as passagens montanhosas dos Apalaches ou a camada marinha da Califórnia. Os persas já sabiam disto há 2.400 anos em Yazd, e as famílias etíopes estão a vivê-lo agora, libertando-se de ciclos de dependência através de estruturas que custam o mesmo que um telemóvel moderno. Se der às pessoas algo que as torne independentes, elas libertam-se inteiramente, e a atmosfera, indiferente a códigos de construção ou lobbies industriais, mantém a sua promessa de abundância, aguardando apenas uma superfície onde a sua água possa finalmente aterrar e transformar-se em vida. É um oceano invisível, mas tangível, que flutua sobre as nossas cabeças todos os dias, e a tecnologia para o aceder está finalmente ao alcance de qualquer pessoa disposta a olhar para o céu com os olhos dos antigos e as ferramentas do presente. O potencial de transformação é imenso, pois a água atmosférica representa a democratização de um recurso vital, que durante demasiado tempo foi centralizado e controlado por infraestruturas pesadas e interesses financeiros. Ao adotar estes sistemas passivos, não estamos apenas a recolher água, estamos a reivindicar uma autonomia fundamental que a modernidade industrial nos fez esquecer. Cada litro extraído do ar é um ato de resistência contra sistemas que lucram com a escassez e a dependência. A simplicidade do design de Vittori, que utiliza a gravidade e as propriedades térmicas naturais dos materiais, demonstra que as soluções para os problemas mais complexos da humanidade muitas vezes não exigem alta tecnologia dispendiosa, mas sim uma observação atenta dos ritmos da natureza. O facto de uma torre de bambu de $500 poder competir com infraestruturas de milhões de dólares em termos de eficácia comunitária é um testemunho do poder do design inteligente e da biomimética. No entanto, o verdadeiro desafio reside na nossa capacidade de navegar ou desafiar os sistemas regulatórios obsoletos que protegem o status quo. Enquanto as cidades americanas continuarem a ignorar estas alternativas nos seus códigos residenciais, estarão a condenar os seus cidadãos a uma dependência vulnerável de redes que podem falhar ou tornar-se incomportáveis. A história ensina-nos que as civilizações que prosperaram em ambientes áridos foram aquelas que dominaram a arte de capturar cada gota disponível, e o nosso futuro poderá depender de redescobrirmos essas competências. A implementação de torres Varca em locais como o Haiti e os Camarões já provou que a aceitação cultural e a facilidade de manutenção são cruciais para o sucesso a longo prazo de qualquer intervenção tecnológica. Nestas comunidades, a torre não é apenas uma fonte de água, é um ponto de encontro, um símbolo de progresso sustentável e uma prova de que a engenharia pode ser bela e funcional ao mesmo tempo. Ao olharmos para os resultados documentados em revistas científicas, percebemos que o cepticismo em relação à colheita atmosférica não se baseia na ciência, mas no preconceito contra o que é descentralizado e barato. A física da condensação é uma lei universal, e os trilhões de galões de vapor de água continuarão a circular globalmente, independentemente de haver ou não leis que permitam a sua captura. A transição para uma gestão de água mais resiliente exige que olhemos para além do solo e dos aquíferos sobrecarregados, reconhecendo o céu como um reservatório renovável e infinito. A autonomia hídrica é o primeiro passo para a verdadeira resiliência comunitária, permitindo que escolas, hospitais e lares operem sem o medo constante da interrupção do fornecimento ou da contaminação química. No contexto de mudanças climáticas globais e secas cada vez mais severas, ignorar a água que flutua no ar é um luxo que já não podemos permitir-nos. O exemplo de Arturo Vittori,
ao transitar do design de interiores de aeronaves para a construção de torres de bambu na Etiópia, ilustra uma mudança necessária de prioridades. Utilizar o conhecimento técnico avançado para servir às necessidades humanas básicas da forma mais eficiente e acessível possível. A construção de uma torre pessoal, embora possa parecer um pequeno gesto, é uma aplicação prática de princípios científicos que tem o poder de estabilizar economias locais e salvar vidas. Quando analisamos o custo de oportunidade de não implementar estas tecnologias, os 40 mil milhões de horas perdidas anualmente na procura de água revelam-se como um desperdício trágico de potencial humano que poderia estar a ser investido em educação, agricultura ou inovação. A Warka Water Tower é, portanto, mais do que um condensador de umidade. É uma ferramenta de emancipação. A sua geometria, inspirada nas térmitas, otimiza o fluxo de ar para garantir que, mesmo em brisas ligeiras, a condensação ocorra de forma contínua, tirando partido das variações de pressão e temperatura criadas pela forma da estrutura. Esta eficiência é o que permite que uma pequena pegada no solo produza uma quantidade significativa de água para uma família ou pequena comunidade. A escolha do poliéster para a rede não foi acidental, sendo um material que combina durabilidade com as propriedades hidrofóbicas necessárias para que as gotas de água não fiquem presas nas fibras, mas deslizem rapidamente para o reservatório. Cada detalhe, desde o tratamento do bambu até a vedação do tanque de recolha, foi refinado através de anos de testes em campo, resultando num produto que é simultaneamente antigo na sua sabedoria e moderno na sua execução. O facto de este conhecimento estar a ser suprimido ou ignorado nos países desenvolvidos, devido a códigos de construção obsoletos, é um reflexo de uma sociedade que prioriza a uniformidade e o controle sobre a inovação e a sobrevivência. No entanto, o movimento de construtores independentes e entusiastas da sustentabilidade está a começar a mudar esta narrativa, partilhando projetos e resultados que forçam as autoridades a reconsiderar as suas posições. A água é um direito humano fundamental, e a sua extração direta da atmosfera é talvez a forma mais pura e equitativa de garantir esse direito, pois ninguém pode possuir ou privatizar o ar que respiramos. A atmosfera é um recurso comum global, e a capacidade de transformar vapor em água potável em qualquer lugar do planeta é uma das maiores promessas da tecnologia apropriada para o século XXI. À medida que mais pessoas aprendem a construir e a operar estes sistemas, a pressão sobre os recursos hídricos tradicionais diminuirá, e a resiliência das nossas sociedades aumentará proporcionalmente. Não precisamos de esperar por grandes projetos de infraestrutura governamentais que demoram décadas a concretizar-se e custam milhares de milhões. Podemos começar hoje, no nosso próprio quintal, com bambu, rede e o conhecimento de que o céu é a nossa maior fonte de água. A jornada de Arturo Vittori começou com um choque cultural na Etiópia, mas terminou com uma solução que é universalmente aplicável, lembrando-nos de que a inovação muitas vezes vem da síntese entre a observação da natureza e a coragem de questionar por que razão fazemos as coisas da maneira que fazemos. O besouro do Namibe continua a inclinar-se para o vento todas as manhãs, indiferente aos debates humanos, e as torres Warka continuam a pingar água fresca nas mãos de crianças que outrora caminhavam quilômetros para encontrar lama. Este é o poder da engenharia quando se alinha com a vida. Transforma o invisível em essencial e a dependência em liberdade. O oceano aéreo está lá, constante e abundante, e a única barreira entre nós e a água que ele contém é a nossa própria hesitação em adotar o óbvio. Ao construirmos estas estruturas, estamos a ligar-nos a uma linhagem de engenheiros ancestrais que respeitavam os ciclos da Terra e compreendiam que a verdadeira inteligência reside na simplicidade.
A simplicidade de uma torre de bambu que, sem um único watt de energia, consegue realizar o que bombas elétricas e filtros complexos muitas vezes não conseguem de forma sustentável. No final, a lição da Orca Water e do Besouro do Deserto é a mesma. A sobrevivência e a prosperidade não requerem o domínio da natureza, mas sim uma colaboração harmoniosa com as suas leis fundamentais. O ar que nos rodeia é, de facto, um reservatório inesgotável, e a tecnologia para o aceder é agora uma ferramenta de autonomia que qualquer pessoa pode aprender a dominar. Que este relatório sirva como um guia e uma inspiração para aqueles que procuram alternativas aos sistemas falíveis do presente, incentivando a exploração de um recurso que tem estado à nossa frente, ou melhor, acima de nós, durante toda a história da humanidade. A atmosfera não espera por ninguém, mas oferece tudo àqueles que sabem como a receber, transformando cada manhã de nevoeiro ou cada noite de orvalho numa oportunidade de renovação e independência hídrica total. O futuro da água não está apenas no solo ou nos canos que correm sob as nossas ruas, mas sim no vasto e dinâmico laboratório atmosférico que nos sustenta a cada respiração, pronto para ser colhido por aqueles que ousam olhar para cima e construir.